Fala galera, tamo de volta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre política econômica, né? Sobre doutrinas político-econômicas, certo? Vamos lá, vamos seguir firmes aí. Gente, o que acontece? Eu falei para vocês sobre a crise dos anos 70 e a falência, o esgotamento do modelo keynesiano fordista, certo? Bacana? A parte do fordismo, a gente vai trabalhar um pouquinho no capítulo de industrialização e, consequentemente, esse avanço, né, do modelo toyotista, a gente vai falar no capítulo de industrialização. Então, agora a gente vai focar nessa crise do keynesianismo, nesse retorno ao pensamento liberal, certo? Então é isso que a gente tem como foco, como tema, como eixo, né, principal de debate, certo? Bacana? Então vamos falar um pouquinho. Primeiro eu quero começar a falar o seguinte, eu não gosto do termo neoliberalismo, certo? Eu não gosto. Você fala, pô, Romulo, você é doido, né? Você é maluco, tá? Sou. Mas, pô, por que então você colocou neoliberalismo se você não gosta? Porque é neoliberalismo que vai cair na sua prova. É o neoliberalismo que vai cair na sua prova de concurso, vai cair na sua prova, né? Do Enem, o termo é neoliberalismo. Por que isso, Romulo, você não gosta? Porque isso gera confusão, né? Quando você fala neoliberalismo, você está falando novo liberalismo, certo? O que acontece? Aquele liberalismo clássico da escola clássica de economia, que tiveram como principais expoentes, né? Adam Smith, Davi Ricardo, certo? Então eles marcaram época, século XVIII, século XIX. Já na virada do final do século XIX para o século XX, já passaram a existir novas propostas de administração liberal, certo? Esses caras passaram a ser chamados, conhecidos na época como novos liberais, certo? Nesse contexto você poderia botar até o Keynes dentro disso, e o Keynes interventor. Deu para entender isso? Fortemente criticado. Então era o termo que usava, né? São conceitos, são nomenclaturas, né, que vão sendo alteradas, tá? E você tinha, né, ferrenhos defensores, né, dessa manutenção do Estado, do laissez-faire, laissez-passer, deixar fazer, deixar passar, dessa lógica liberal, da mão invisível do mercado, como o próprio, né, como o próprio Mises, certo? Mas aí você tem aquela configuração da crise de 29, né, o estado de bem-estar social, o modelo keynesiano, o forte intervencionismo, certinho? Então é no pós-Segunda Guerra Mundial que alguns teóricos, algumas escolas de economia passaram a ser chamadas de escolas neoclássicas de economia. Então você começa a perceber o termo neo aí. Tá legal? Bacana? E, consequentemente, os seus adeptos, os neoclássicos, ou os neoliberais, os novos liberais. Então você deve imaginar o seguinte, poxa, então eu entendi, Rômulo. Na verdade, é uma utilização daqueles preceitos da escola clássica nos dias de hoje. Então, não é bem simples assim, tá? O mundo, né, do século XX já não era mais o mundo do século XVIII, que Adam Smith pensava, né? Já não era mais o mundo do século XIX, onde esses preceitos da escola clássica, né, eles avançaram, se fortaleceram e marcaram uma época. O mundo já não era esse. E detalhe, né? O mundo estava há décadas sobre a égide, sobre o controle, né? Sobre a orientação do modelo de forte presença do Estado, de forte intervenção do Estado. Então não é de uma hora para outra que você vai ter esse desmonte estatal. Você não tem como tirar o Estado. O Estado é extremamente importante. Então a gente precisa discutir alguns pontos, né, extremamente interessantes, tá? Isso é muito importante. Bacana? Então, dentro desse momento, desse contexto, onde é forjado esse conceito neoliberal, como nós praticamos hoje, como nós entendemos o que é neoliberalismo, é no pós-Segunda Guerra Mundial, tá bom? E eu queria destacar para vocês duas escolas de economia, duas escolas, digamos assim, né, de economia neoclássica. A escola, né, a escola austríaca, né, que tinha como seu principal expoente, né, Friedrich Hayek, né, era o principal expoente da escola austríaca de economia, e eu queria chamar a atenção para a escola de Chicago, para a escola de economia de Chicago, que tinha como seu principal nome aí, publicitário, o Milton Friedman, tá? O Milton Friedman, a gente vai falar bastante dele, é por isso que os adeptos, né, das ideias de Milton Friedman, da escola de Chicago, são chamados Chicago Boys. O próprio, né, Paulo Guedes, ministro da economia do governo atual, ele é chamado, né, de Chicago Boy. Era como é conhecido, né, como ficaram conhecidos os adeptos, né, dessa escola de Chicago, dessa escola neoliberal de Chicago, bacana, de Chicago Boys. Então a gente pode perceber que à medida que
esse neoliberalismo é implantado, é orientado, e principalmente a partir das diretrizes, né, das principais economias daquele momento no mundo capitalista, que era justamente Estados Unidos e Inglaterra, a gente vai perceber que a escola de Chicago vai ficar muito mais conhecida, né? Então vai abafar em termos publicitários, digamos assim, a escola alemã. Então fala-se muito, né, de escola neoclássica, a escola de Chicago. Bacana do Chicago Boys, mas, né, Hayek e sua trupe aí foram extremamente importantes no pensamento desse resgate do pensamento liberal, principalmente no contexto inicial ali do pós-Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Nos anos 40, ele foi extremamente importante. A escola de Chicago veio depois, né? Foi formada depois, ela surge depois, né? Esse conceito aí. Legal? Então, galera, aqui, quando a gente fala de doutrina econômica, né, doutrina político-econômica, eu quero que você lembre o que é doutrina. Doutrina é um conjunto de preceitos, de práticas, de defesa, né, que dentro dessa lógica de política econômica é um conjunto de preceitos que busca orientar a política econômica, tá certo? Ou seja, de administrar o sistema capitalista. Bacana, certo? Então, espero que essa introdução tenha ficado clara para vocês, né? Eu justifiquei para vocês porque eu não gosto do termo neoliberalismo, que isso gera confusão, isso gera polêmica, né? Também justifiquei a utilização do termo neoliberal aqui nas anotações, porque é o termo que vai apresentar para vocês, é o termo que vai aparecer para vocês nas provas, tá bom? Falamos um pouquinho sobre esse resgate histórico, né? Dessas propostas tão divergentes entre as políticas, as doutrinas econômicas, certinho? Falei para vocês das duas escolas, né, principais de neoclássica, né, de economia neoclássica, e os neoclássicos é justamente a escola austríaca de Friedrich Hayek e a escola, né, de Chicago, né, cujo principal nome é Milton Friedman. Tá legal? Então é isso que eu quero que você saia, né, sabendo nesse primeiro momento, nesse momento de introdução sobre neoliberalismo. Bacana? Certo? Então, na próxima aula a gente entra firme aí, a gente vai começar a aplicar esses preceitos neoliberais, onde que é aplicado, né, esse resgate do pensamento liberal, em que contexto, em que momento, como que se difunde, como se fortalece e principalmente, né, as características desse pensamento liberal. O que se aproxima de fato de Adam Smith, o que se afasta, o que você tem de adaptação, o que você tem de nova realidade. É isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Bacana? Então, qualquer dúvida aí, espero que esteja bonitinho na sua cabeça aí, mas qualquer dúvida é só gritar. Bacana? Beijão pra vocês.